Bem, amigos, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso livre de formação teológica do CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, em parceria com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja de Belém. Estamos no livro 5, na disciplina Panorama do Antigo Testamento, e estamos entrando agora nos livros proféticos, os livros dos profetas maiores e profetas menores. Daqui a pouquinho nós vamos saber por que essa nomenclatura de maiores e menores, em que situação, por que foi escolhido esse tipo de terminologia. Os livros proféticos abrangem 16 profetas que estão presentes em seus livros na Bíblia. Vamos comentar um pouco sobre o profetismo em Israel e também depois vamos fazer uma visão breve e panorâmica geral do conteúdo de cada livro profético. Eu sou o professor Jorge Fernandes, teólogo, administrador, pedagogo e coordenador acadêmico no CETAD. Então vamos começar a nossa aula hoje. Você pode acompanhar a nossa aula, você que está fazendo o nosso curso nesses podcasts. Esse conteúdo está no livro texto, no livro número 5 de Teologia Bíblica, Panorama do Antigo Testamento e também Panorama do Novo Testamento. Estamos na etapa ainda do Antigo Testamento, da aula de número 6, a aula dos livros proféticos. Tá? Você acompanha a leitura no seu livro texto a partir da página 46 do nosso livro de estudos. Então, os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que, espiritualmente, achavam-se muito acima dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exercem consideráveis influências sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica originalmente é dividida na Torá, que são os livros da lei, os livros chamados os profetas e os escritos, e o Ketubim. Em primeiro lugar, a categoria dos profetas inclui 6 livros históricos compostos sob a perspectiva profética. Portanto, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. É provável que os autores desses livros fossem profetas, porque também profetizaram. Em segundo lugar, há 17 livros proféticos específicos, que vai de Isaías até Malaquias. Finalmente, Moisés, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, era também profeta. Deuteronômio 18, versículo 15, diz assim: Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés estava falando que ele era profeta e Deus no futuro levantaria um profeta maior do que ele, como eu. Então ele se identificava que aquele profeta, aí é uma profecia messiânica, esse profeta nitidamente é Jesus. Então ele diz que Jesus viria, ou o profeta do futuro viria como ele era profeta. Ele mesmo, nesse texto de Deuteronômio, Moisés se declara profeta. Sendo assim, 2/3 do Antigo Testamento, no mínimo, foram escritos por profetas. As palavras hebraicas aplicadas aos profetas são as seguintes: Roê e Nabi. Roê é um substantivo traduzido por vidente. Em português, indica capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. O título, Roê, sugere que o profeta não era enganado pela aparência das coisas, mas que havia conforme realmente eram da perspectiva do próprio Deus. Como vidente, o profeta recebia sonhos, visões e revelações da parte de Deus, que o capacitava a transmitir suas realidades ao povo. Outra palavra que representa aplicada ao profeta em hebraico é Nabi, que significa o seguinte: essa palavra é a principal palavra hebraica para se designar o profeta e ocorre 316 vezes no Antigo Testamento. Nabiim é a sua forma no plural. Embora a origem da palavra não seja clara, o significado do verbo hebraico profetizar é o seguinte: emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio
do Espírito de Deus. Sendo assim, o Nabi, que é o profeta, era o porta-voz que emitia as palavras sob o poder impulsionador do Espírito de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, antes de uma profecia, geralmente o profeta hebraico, o profeta hebreu, ali naquele momento no Antigo Testamento, ele dizia assim a expressão, assim diz o Senhor. Então ele profetizava, ele mesmo testemunhava que ele estava falando diretamente da parte de Deus. A palavra grega profetes ou profetês, da qual se deriva a palavra profeta na língua portuguesa, essa palavra na grega significa aquele que fala em lugar de outrem, em lugar de outro. Os profetas falavam em lugar de Deus, falavam ao povo, o povo do concerto, o povo da aliança, baseado naquilo que viam da parte de Deus, que eles ouviam e recebiam da parte dele, da parte do Senhor. No Antigo Testamento, o profeta era também conhecido como homem de Deus, servo de Deus, homem que tem o Espírito de Deus sobre si. Era também chamado de atalaia e mensageiro do Senhor. Os profetas também interpretavam sonhos e a história presente e futura sobre sempre a direção e a perspectiva de Deus, a perspectiva divina. Eram homens do Espírito e da palavra. O profeta não era simplesmente um líder religioso, mas alguém possuído pelo Espírito de Deus, pelo fato do Espírito e a palavra estarem nele. O profeta possuía então 3 características principais. Primeira, conhecimento divinamente revelado. Ele recebia conhecimento da parte de Deus no tocante às pessoas, aos eventos e à verdade redentora. O propósito primordial de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus e ao seu concerto, a sua aliança. A característica distintiva da profecia no Antigo Testamento era tornar clara a vontade de Deus ao povo mediante a instrução, a correção e também a advertência. O Senhor usava os seus profetas para pronunciar o seu juízo antes este ser deferido. Do lado da história sombria de Israel e de Judá, brotavam profecias específicas a respeito do Messias e do reino de Deus, bem como predições sobre os eventos mundiais que ainda estão por acontecer e ainda ocorrerão. Segunda característica do profeta, ele tinha poderes divinamente outorgados, ou seja, ele possuía o poder que era dado a ele diretamente por Deus. Os profetas eram levados às esferas dos milagres à medida que recebiam a plenitude do Espírito de Deus. Através dos profetas, a vida e o poder divino eram demonstrados de modo sobrenatural diante de um mundo que de outra forma se fecharia para a dimensão divina. Outra característica dos profetas, a terceira, era o estilo de vida característico. Os profetas, na sua maioria, abandonaram as atividades corriqueiras da vida a fim de viver exclusivamente para Deus. Protestavam intensamente contra a idolatria, a imoralidade, a iniquidade cometidas pelo povo, bem como a corrupção praticada pelos reis e sacerdotes. Suas atividades visavam mudanças santas e justas em Israel. Suas investidas eram sempre a favor do reino de Deus e a sua justiça. Lutavam pelo cumprimento da vontade divina sem levar em conta os riscos pessoais. Eram homens corajosos que eram cheios do poder de Deus e falavam aquilo que era vindo da parte de Deus, doa a quem doer. 8 características distintivas, mais 8 características de um profeta do Antigo Testamento. Vamos lá para essas outras 8 qualidades dos profetas. Primeira, era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus, que se tornava confidente do Senhor. O profeta via o mundo e o povo do concerto sob a perspectiva divina e não sob o ponto de vista humano. Segundo, o povo, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia com ele e em simpatia com aquilo que ele sofria por causa dos pecados do povo. Compreendia melhor que qualquer outra pessoa o propósito, a vontade e desejos de Deus. Em outras palavras, o profeta não somente ouvia a voz de Deus, como também sentia o seu coração, sentia o coração de Deus, sentia o desejo de Deus para com o seu povo. Você pode confirmar em Jeremias capítulo 6, versículo 11, Jeremias capítulo 15, 16, 17, Jeremias capítulo 20, versículo
19. Vamos fazer essa leitura rapidamente desses textos do livro do profeta Jeremias. Capítulo 6, primeiro, versículo 11, diz assim: Por isso estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dia. Jeremias 6, 11. Jeremias 15, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, nem me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Capítulo 20, agora, versículo 9, diz assim o livro do profeta Jeremias. Capítulo 20, versículo 9 de Jeremias, diz assim o texto: Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso mais. Foi a declaração do profeta. Terceira característica, a semelhança de Deus. O profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia profundas dores. O livro de Lamentações de Jeremias é um exemplo desse sentido. Serve como exemplo disso. Ele almejava para Israel o melhor da parte de Deus, por isso suas mensagens continham não somente advertências, como também palavras de esperança e de conforto. Quarta característica, o profeta buscava profundamente o bem do povo, isto é, total confiança em Deus e lealdade ao Senhor. Eis porque advertia contra a confiança na sabedoria, riqueza e poder humano e nos falsos deuses. Os profetas continuamente conclamavam o povo a viver à altura de suas obrigações, conforme o seu concerto estabelecido com Deus, para que viesse receber as bênçãos da redenção. Quinta característica, o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal, não tolerava a crueldade, a imoralidade e a injustiça. O que o povo considerava leve desvio da lei de Deus, o profeta interpretava às vezes como funesto, como algo gravíssimo. Não podia suportar transigência com o mal, complacência, fingimento e desculpas do povo. Compartilhava mais do que qualquer outra pessoa o amor divino, a retidão e do ódio que o Senhor tem à iniquidade. Sexta característica, o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera às palavras de Deus reveladas na lei. Permanecia totalmente dedicado ao Senhor, fugia da transigência com o mal e requeria a fidelidade integral a Deus. Aceitava nada menos que a plenitude do reino de Deus e a sua justiça manifestada ao povo de Deus. Sétima característica, o profeta tinha uma visão do futuro, revelada em condenação e destruição, bem como em restauração e renovação. Os profetas anunciavam um grande número de profecias acerca da vinda do Messias. Oitava característica, o profeta era, via de regra, um homem solitário e triste, perseguido pelos falsos profetas que prediziam paz, segurança e prosperidade para o povo, que se achava em pecado diante de Deus. Ao mesmo tempo, o profeta verdadeiro era reconhecido como homem de Deus, não havendo, pois, como ignorar o seu caráter e sua mensagem. O profeta e o sacerdote. Durante a maior parte da história de Israel, os sacerdotes e os profetas constantemente entravam em conflito. O plano de Deus era que houvesse cooperação entre eles, mas os sacerdotes tendiam a aderir ao liberalismo e deixavam de protestar contra a decadência do povo de Deus. Os sacerdotes muitas vezes concordavam com a situação anormal reinante e sua adoração a Deus resumia-se em cerimônia e liturgia. Era só os rituais. Não havia uma devoção verdadeira de coração a Deus. Embora a moralidade ocupasse um lugar formal na sua teologia, não era enfatizada por eles na prática. O profeta, por outro lado, ressaltava fortemente o modo de vida, a conduta e as questões morais. Repreendiam constantemente os que apenas cumpriam seus deveres litúrgicos.
irritava, importunava, denunciava e sem apoio humano defendia justas exigências e insistia em aplicar à vida os eternos princípios de Deus. O profeta era um ensinador de ética, um reformador moral e um inquietador da consciência humana. Desmascarava o pecado e a apostasia, procurando sempre despertar o povo a um viver realmente santo. Procurava sempre levar o avivamento da pessoa em relação a Deus. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento. A mensagem dos profetas, em todos eles, mais diferentes que são, ela enfatizava 3 temas principais. Primeiro, a natureza de Deus. Segundo, o pecado e o arrependimento. E terceiro, predição e a esperança messiânica. Apontavam sempre para um futuro messiânico. Vamos comentar aqui o primeiro desses temas principais, a natureza de Deus. Os profetas declaravam ser Deus, o Criador e soberano, onipotente do universo, e o Senhor da história, pois leva os eventos a servirem os seus supremos propósitos de salvação e juízo. Enfatizavam que Deus é santo, reto e justo, e não pode tolerar o pecado, a iniquidade e a injustiça. Mas a sua santidade é temperada pela misericórdia. Ele é paciente e tardio em manifestar sua ira. Sendo Deus santo em sua natureza, requer que o seu povo seja consagrado e santo ao Senhor, como o Deus que faz concerto, que entrou num relacionamento exclusivo com Israel. Esse relacionamento requer que seu povo o obedeça e obedeça todos os seus mandamentos, como parte de um compromisso de relacionamento mútuo. Outro tema principal o segundo tema, o pecado e o arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento compartilhavam da tristeza de Deus diante da contínua desobediência, infidelidade, idolatria e imoralidade do seu povo, segundo o concerto de Deus, segundo a aliança que tinham feito. E falavam palavras severas de justo juízo contra os transgressores. A mensagem dos profetas era idêntica à de João Batista e de Cristo. Eles diziam assim: arrependei-vos, senão igualmente perecereis. Prediziam juízos catastróficos, como a destruição de Samaria pela Síria, e assim também como pregava o profeta Jeremias antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Ele sempre alertou e anunciou e proclamou, e eles ainda assim não se arrependeram. O terceiro tema principal envolvido nos textos dos profetas do Antigo Testamento é predição e a esperança messiânica. Embora o povo tenha sido globalmente infiel a Deus e a seus votos, segundo o concerto que Deus havia estabelecido com eles, os profetas jamais deixaram de anunciar-lhes mensagens de esperança. Sabiam que Deus cumpriria os ditames do concerto e as promessas feitas a Abraão através de um remanescente fiel. No fim, viria o Messias, e através dele, Deus haveria de ofertar a salvação a todos os povos. Os profetas colocavam-se entre o colapso espiritual de sua geração e a esperança da era messiânica. Eles tinham de falar da palavra de Deus a um povo obstinado que inexoravelmente rejeitavam a sua mensagem. Os profetas eram tanto defensores do antigo concerto quanto precursores do novo concerto. Viviam no presente, mas com a alma voltada para o futuro. Eles anelavam pela vinda do Messias. O período dos profetas em Israel cobriu aproximadamente 500 anos. Foi do 9º ao 4º século a.C. Depois disso, a voz profética se silenciou até os dias de João Batista. Malaquias foi o último profeta em Israel. Depois veio o período intertestamentário, período interbíblico, onde houve um silêncio profético, até que João Batista apareceu pregando as boas novas no deserto. Anunciava que o reino dos céus estava chegando, pois o Messias havia se manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Já nas páginas do Novo Testamento presenciamos a pregação de João Batista. Os profetas falavam ousadamente a todos, desde os reis até o povo. Quando o reino se dividiu em Israel e Judá, norte Israel e Judá o sul, surgiram os grandes profetas. Houve 4 profetas maiores e 12 profetas menores. São divididos assim, não pela sua importância, mas pela quantidade de material escrito, pelo tamanho da obra produzida por cada profeta.
Os cativeiros de Israel e Judá são os temas principais dos profetas. A Síria e Babilônia, respectivamente, foram os cativeiros da nação rebelde. Podemos dividir os grupos de profetas em grupos de acordo com a época, de acordo com o destinatário. De acordo com a época, que é quando eles vieram, foram seis. 6 viveram durante a destruição de Israel, o reino do norte, quando Israel foi dominado e destruído pela Síria. Foram os profetas Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. 7 deles viveram durante o tempo da destruição de Judá, reino do sul, pela Babilônia. Foram Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Naum, Abacuque e Sofonias. Ezequiel e Daniel profetizaram estando no cativeiro em Babilônia. Eles profetizaram já no cativeiro na Babilônia, Ezequiel e Daniel. E 3 profetas viveram no período da restauração de Jerusalém, no período do retorno do povo do cativeiro para a reconstrução das muralhas e a reconstrução do templo. Pregaram nesse período de restauração os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Também tem os profetas que pregavam para destinatários, para quem eles profetizavam. 3 profetizaram para Israel, Amós, Isaías e Ezequiel. 2 profetizaram para Nínive, Jonas e Naum. 1 para a Babilônia, Daniel, e 1 para Edom, Obadias. E 9 profetizaram para Judá, Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muitos desses profetas, em diversos desses livros, predisseram temas em comum, como a dispersão dos judeus pelas nações, a vinda do Messias, a volta do povo escolhido à sua terra, o reino do Messias sobre toda a terra. Quando lemos os evangelhos, especialmente o de Mateus, vemos a frase muito presente nos escritos de Mateus. Ele dizia assim, para que se cumprisse. Ele falava em Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 21, ele citava dizendo que aqueles eventos que ocorreram na vida de Cristo, na vida de Jesus, já haviam sido preditas no passado pelos profetas, mostrando que as profecias se cumprem literalmente. A igreja não foi predita pelos profetas. Este é o mistério que Deus guardou e que o próprio Jesus revelou que existiria essa igreja. Você pode confirmar isso em Mateus capítulo 16, versículo 8 e o livro de Efésios, capítulo 3, versículo de 3 a 10. A maior preocupação dos profetas era a idolatria, pois a relação de um homem ou de uma nação com Deus determina toda a sua conduta. Os livros proféticos estão divididos em 2 partes principais, que são os profetas maiores, que foram Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros dos profetas maiores. E os profetas menores, que foram Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são classificados assim como maiores e menores, não porque um profeta era alto, gordo, baixo, não era pela pessoa, mas pelo tamanho da obra que eles produziram. Então, os profetas maiores são aqueles que escreveram livros grandes, maiores, com maior conteúdo. Os profetas menores foram aqueles que profetizaram com um conteúdo menor, uma carga profética menor. Nos livros proféticos encontramos os escritos e as pregações dos profetas, aqueles que ao longo da história convocaram as lideranças e o povo para a conversão, a volta ao projeto de Deus, denunciando as situações injustas e alertando para o julgamento de Deus. Quando acaba o reino de Israel e o povo vai ao exílio, os profetas anunciam a esperança, encorajam o povo a reconstruir a própria vida e história. São os chamados profetas da consolação, que exercem sua missão também no período depois do exílio. Então vamos agora fazer uma viagem, uma leitura panorâmica dos profetas, todos os profetas, começando pelos profetas maiores. Os profetas maiores foram 4 profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Porém, deixaram 5 livros escritos, que foi o livro de Isaías, composto por Isaías, o livro de Jeremias, composto por Jeremias, o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, o livro do profeta Ezequiel e Daniel, que os dois
profetizaram no exílio na Babilônia, já ainda no exílio babilônico, tá bom? Então nós vamos agora entrar nessa visão, nesse panorama livro por livro. Vamos agora fazer esse insight, essa entrada nos livros chamados livros dos profetas maiores, começando pelo livro do profeta Isaías. O livro de Isaías provavelmente foi escrito por Isaías mesmo, e o nome Isaías significa salvação de Jeová. Escrito aproximadamente no ano 700 a.C., coincide com a época da fundação de Roma e de Esparta e Atenas. Apresenta Jesus como o nosso Messias. É chamado profeta messiânico, o profeta Isaías. Ele chama Jeová de Santo de Israel. O tema principal do livro é a salvação vem de Deus, vem do Senhor. A autoria nós já falamos, foi Isaías, a data, contexto histórico. Viveu Isaías num momento importante para Israel e Judá. Ambas as nações haviam experimentado prosperidade durante a primeira metade do século 8 a.C. Na segunda metade surgiu no horizonte a ameaça à Síria, a invasão à Síria que estava indo na direção dos reinos de Israel e de Judá. O tema principal é o ideal de Deus para o seu povo da aliança. Israel será de fato concretizado, mas só depois que a comunidade for purificada pelo julgamento de Deus. A forma literária do livro de Isaías é o discurso de julgamento, a exortação ao arrependimento, o anúncio da salvação e o oráculo da salvação. O propósito e teologia do livro é o seguinte: Isaías alerta que o povo de Deus estava para ser julgado por infringir a aliança com ele. O servo do Senhor desempenha um papel importante na restauração de Israel. Destaca a soberania de Deus sobre a nação. E o valor ético e teológico de Isaías: para Isaías, Deus era o Santo de Israel e o Criador dos confins da terra. Desafia os cristãos de hoje a esperarem em Deus, que não cortou relações com a criação e nem com seu povo. O propósito do livro é confrontar as nações, a nação também específica de Israel e outras nações contemporâneas naquele momento histórico, com a palavra do Senhor, mostrando-lhes seus pecados e consequente castigo divino que viria sobre eles. Profetizar a esperança à geração futura de exilados que seria restaurada do cativeiro e a qual Deus redimiria como luz aos gentios. Mostrar que Deus enviaria o Messias, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança ao povo tanto do Antigo como do Novo Concerto. Particularidade do livro de Isaías é que ele possuía duas divisões principais. A primeira divisão, de 39 capítulos, de julgamento, e a segunda divisão, de 27 capítulos, é uma nota de conforto. Essa particularidade que nós vemos na estrutura do livro de Isaías é interessante, porque se você somar os 39 capítulos aos 27 capítulos, você tem 66 capítulos. O livro de Isaías, as profecias de Isaías são chamadas de a mini-bíblia, porque ele fala 39 capítulos de um tema, como se fosse um antigo concerto, o Antigo Testamento, e fala 27 capítulos de uma nota de conforto para a esperança messiânica. Então a gente percebe aí que é como se fosse uma bíbliazinha, né? Porque a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é composta de Antigo e Novo Testamento. São 39 livros do Antigo e 27 livros do Novo. O livro do profeta Isaías é dividido em 66 capítulos, 39 acerca do julgamento que virá e 27 acerca da nota de conforto. E também até tem uma parte apocalíptica onde ele profetiza lá sobre a questão dos novos céus e nova terra. É muito interessante essa característica, particularidade específica do livro de Isaías. É considerado a peça central da literatura profética do Antigo Testamento e a sua importância também é refletida no Novo Testamento, considerando-se que há mais de 400 referências diretas do livro feitas pelos evangelistas e pelos apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Mais de 400 referências são retiradas do livro de Isaías. Tá? São algumas características importantes do livro para que a gente está aqui compartilhando com vocês. O conteúdo do livro ele se divide em 3 seções principais em forma de narrativas. A seção condenatória, contendo na maior parte representada pelos pecados do povo. A
segunda sessão histórica, o relato da invasão da Síria, libertação e misericórdia de Jerusalém por Deus, cura de Ezequias. Terceira sessão é uma sessão consolatória, palavra de consolo a Israel castigada, promessas de restauração e bênçãos que viriam sobre aqueles que fossem remanescentes. O esboço do livro, capítulo 1 ao 12, profecias referentes a Judá e Jerusalém. Do capítulo 13 ao 23, profecias de juízos sobre as nações. Capítulo 24 ao 27, profecias de juízos mundiais, terminando na redenção de Israel. Capítulo 28 a 35, profecias de juízo e misericórdia. Invasão e libertação de Judá, capítulos 36 a 39. Capítulos 40 a 48, a libertação do cativeiro por Ciro, que é citado nominalmente no livro de Isaías. Lembrando que essa profecia sobre Ciro ocorreu 700 anos antes que ocorresse o fato histórico. Capítulo 49 a 57 é redenção pelo sofrimento e sacrifício. Capítulos 58 a 66, a glória futura do povo de Deus. Esse é uma visão panorâmica do livro do profeta Isaías. Agora queria fazer uma aplicação pessoal na leitura do livro de Isaías, nas características principais do livro do profeta Isaías. E temos o seguinte comentários da aplicação pessoal desse livro, do seu conteúdo. Nenhum livro do Antigo Testamento, gente, com exceção possível dos Salmos, fala mais poderosamente e apropriadamente à igreja de hoje do que o livro de Isaías. Isaías tem sido chamado tanto de o profeta messiânico como o profeta evangélico. Ele profetizou para todas as gerações futuras, predizendo tanto a primeira como a segunda vinda de Cristo. O seu nome, Isaías, significa salvação. Uma salvação não apenas para as pessoas do seu tempo, mas também uma salvação das pessoas das nações de todos os tempos. Essa salvação vem de um Salvador ou Redentor, que providenciou um resgate. É sempre uma salvação vicária pela graça de Deus. O período profético de Isaías não acabará até que o filho de Davi reine sobre o reino de paz. Nos capítulo 2, capítulo 11, capítulo 42, capítulo 61, capítulo 65, capítulo 66, Isaías fala sobre esse reino de paz. Isaías fala tão poderosamente em nossos dias como falou para a sociedade do seu tempo. Ele focalizou um ponto de luz de santidade acima dos pecados sórdidos de Israel. Ele convocou seus contemporâneos a cessarem sua injustiça social, sua busca por satisfação carnal, sua confiança no braço de carne e sua hipócrita pretensão de religião ortodoxa. Ele também alertou sobre as consequências do julgamento se o pecado continuasse. Então, esse é uma aplicação pessoal do livro de Isaías para os dias de hoje, para a Igreja do Senhor. Vamos agora entrar no livro do profeta Jeremias. O segundo profeta maior, Jeremias, escreveu 2 livros. Escreveu o livro Jeremias, que leva o seu nome, e o livro de Lamentações, que ele escreveu logo após a queda de Jerusalém e a destruição, o incêndio do templo e o cativeiro, o povo de Deus que foi levado para o cativeiro babilônico. O nome de Jeremias, que é o autor do livro, significa Jeová lança, no sentido de colocar fundamentos, ou Jeová estabelece, designa ou envia. Foi escrito aproximadamente 605 a.C., na época 40 anos antes e durante a invasão de Judá pela Babilônia. Escreveu nos reinados os seus escritos atravessaram 5 reinados, 5 reis em Judá: Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Apresenta Jesus como o justo juiz. O tema principal é Ide e dizei o que vos mando falar. O cenário histórico do livro que Jeremias viveu durante os últimos dias do reino de Judá, onde ele profetizou e denunciou os sucessores de Josias, Jeocás, Joaquim, Zedequias. Foi ameaçado e preso e humilhado, foi atirado até numa cisterna na prisão, sofreu bastante. Em 605 os babilônios firmaram-se, em 605 a.C. os babilônicos firmaram-se como
a principal potência do Oriente Próximo. O tema do livro, Jeremias prometeu que Deus acabaria atingindo seu objetivo para Israel após um período de julgamento purificador e o exílio. Ele pregava que se eles não se arrependessem, viria uma nação do norte, Babilônia, e os levaria cativo. E isso fielmente aconteceu naquele período. A forma literária do livro são mensagens proféticas, tanto em poesia como em prosa, relatos biográficos do ministério de Jeremias, fala muito da sua vida, diálogos entre Jeremias e o Senhor, relatos de atos simbólicos do profeta durante o seu ministério. Proposta e teologia do livro de Jeremias: ele denuncia a infidelidade do povo em relação a Deus, alerta o povo para que não desse ouvidos aos profetas mentirosos, destaca os temas do pecado e julgamento. O valor ético e teológico desta obra, deste livro de Jeremias, é que ele afirma que o plano maior de Deus é abençoar o seu povo. Mostra a infidelidade do povo de Deus e a necessidade de intervenção divina para salvá-lo. Mostra que a obediência, a justiça e a piedade agradam a Deus. Poderia tirá-los dessa situação em que eles se encontravam. Jeremias nasceu em uma cidade sacerdotal, mais ou menos 5 km de Jerusalém, chamada Anatote. Era sacerdote por nascimento, da tribo de Levi, filho do sacerdote Ilquias, que provavelmente não foi o sacerdote que levou o livro da lei para o rei Josias, o que desencadeou um grande avivamento em Israel naquele tempo. Foi chamado pelo Senhor com 21 anos. A maturidade ministerial era contada a partir dos 30 anos. E via sua imaturidade e incapacidade para falar como uma razão para não aceitar a responsabilidade. Está no capítulo 1, logo na sua chamada. Capítulo 1, versículo 6, quando ele disse que não tinha capacidade para fazer aquilo que Deus tinha delegado a ele, ao exercício da sua missão. Como sacerdote arônico, Jeremias foi chamado para realizar um ministério extremamente difícil em Judá. Ele aconselhou e advertiu os reis Josias, como falamos, Jeoaquim e Zedequias, Jeoacás também todo o povo de Israel naquele momento a respeito do julgamento iminente que viria sobre Israel caso ele não se arrependesse. Mas foi chamado de pessimistas e foi perseguido por causa disso. O conteúdo do livro de Jeremias, capítulo 1, ele é o seu chamado e a comissão de Jeremias, fala um pouco da sua biografia. Capítulo 2 ao 25 fala a mensagem geral de repreensão para Judá, para o reino de Judá. Do capítulo 26 ao 39 é uma mensagem mais detalhada da repreensão, de juízo e de restauração que Deus havia predito para Judá. 40 a 45, mensagem de Deus do cativeiro, depois do cativeiro. 46 a 51, profecias referentes às nações. E no capítulo 52, retrospecto, o cativeiro de Judá. Essa é uma estrutura do conteúdo do livro. Algumas particularidades nós encontramos no livro de Jeremias. Depois do livro de Salmos, Jeremias é o livro mais volumoso da Bíblia. Como o predito no capítulo 51 a 52, Babilônia jamais foi reconstruída. Depois da sua queda do Império Babilônico, nunca mais foi reconstruída a cidade, a maior cidade que já, fisicamente pelo menos, a maior cidade que já existiu no mundo. O maior reino hoje é só monturo de pedras e deserto. Fica ali na região do Iraque. E também uma particularidade é Jeremias que menciona o tempo exato que duraria o cativeiro babilônico, registrado no capítulo 25, versículo 11, que diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então ele revelou aqui, através dessa profecia, o que aconteceria com Judá, né? Israel já havia sido levada pelos assírios muitos anos antes, e agora Judá estava sofrendo esse juízo que seria levado para o cativeiro da Babilônia. Eu vou fazer um breve comentário sobre a última parte após a queda de Jerusalém, o que aconteceu com Jeremias, para vocês verem a importância desse grande profeta que passou nesta terra e nos deixou essa mensagem maravilhosa do seu livro.
No 4º ano de Jeoaquim, Nabucodonosor invadiu Judá e começou a deportar a nobreza para a Babilônia. Nabucodonosor deu o trono a Zedequias, irmão de Joaquim, comparando a nobreza que foi levada aos pobres que ficaram. Jeremias fala dos 2/6 de figo no capítulo 24. Os que tinham sido levados eram figos bons, os ruins, imprestáveis, eram os que tinham ficado em Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados nessa ocasião para Babilônia. Zedequias até estava disposto a ouvir Jeremias, porém tinha personalidade fraca e temia o povo, por isso não se posicionou conforme as orientações do profeta. Jeremias sempre dizia para aceitar o juízo e se submeter a Nabucodonosor, pois este cativeiro tinha data para acabar e depois Deus julgaria a Babilônia. Os profetas ficaram furiosos, pois Jeremias falava em 70 anos de cativeiro, enquanto eles diziam que logo estariam de volta a Judá. Capítulo 29, versículos de 1 a 14. À medida que o cerco apertava, maior era a hostilidade do povo para com Jeremias. Lançaram-no numa cisterna lamacenta para morrer de fome. Mas Deus levantou um homem, de nome Ebed-Meleque, servo do rei, para livrá-lo. Ele conseguiu permissão do rei e tirou Jeremias das cisternas. Está no capítulo 38. Logo que Jeremias foi libertado da cisterna, Zedequias veio lhe pedir uma palavra da parte de Deus. Jeremias insistiu para que Zedequias se submetesse a Nabucodonosor. Mas com medo do povo, ele não obedeceu e se rebelou contra o rei da Babilônia. Está registrado no capítulo 28. Finalmente, após 1 ano e meio de cerco a Jerusalém, Jerusalém foi totalmente tomada. Os filhos de Zedequias morreram na sua presença. Ele, Zedequias, teve seus olhos furados e foi levado acorrentado para o cativeiro. Está no capítulo 39. O rei Nabucodonosor reconheceu a autoridade espiritual de Jeremias e, além de lhe poupar a vida, ofereceu-lhe uma posição de honra na Babilônia. Está no capítulo 39. Mas ele preferiu ficar com os pobres que haviam sobrado na terra. Capítulo 40. Logo após o fim dos 70 anos, o reino babilônico foi tomado pelos persas e o seu poderio destituído, como Jeremias havia predito. As recompensas do ministério de Jeremias foram desastres, fracassos e hostilidades. Pregou para ouvidos surdos e colheu somente ódio em retribuição ao amor que sentia pelo povo e pela pátria. Desprezado pelos homens, mas registrado por Deus como um dos maiores profetas que já existiu. E assim é o relato da vida e obra de Jeremias. Vamos agora à nossa aplicação pessoal para o dia de hoje do livro de Jeremias. Jeremias viu que religião é essencialmente um relacionamento moral e espiritual com Deus. Um relacionamento que requer a devoção de cada indivíduo. Cada pessoa é responsável por seu próprio pecado. O concerto novo, que é citado em Jeremias 31, versículo 27, é um vínculo espiritual entre Deus e o indivíduo. Esse é o novo e incondicional concerto. É a nova aliança, que envolve Deus escrevendo a lei nos corações humanos. O perdão da iniquidade e a deslembrança do pecado, tudo isso foi cumprido na encarnação de Cristo e no evangelho que ele pregou. Muito da mensagem de Jeremias é relevante porque é eterna. O pecado sempre deve ser punido, mas o verdadeiro arrependimento traz restauração. A nossa idolatria, que consiste em coisas como riqueza, como talento ou posição, é chamado de outros nomes, mas o pecado é o mesmo, e o remédio é o mesmo. Deus pede obediência às suas ordenanças, em um relacionamento puro de aliança. O pecado exige arrependimento e restauração. A obediência conduz à bênção e à alegria. Esta é a aplicação pessoal do livro de Jeremias para as nossas vidas. Começamos agora na sequência o livro de Lamentações de Jeremias. O autor é Jeremias mesmo. A data é logo após a invasão de Judá pela Babilônia e apresenta Jesus, esse livro, como o justo juiz. É um lamento acerca de como ele vê a cidade destruída, como ele vê o povo em sofrimento. Então é um breve escrito de 5 capítulos, o reconhecimento de que o pecado de Judá era a causa da queda e da destruição do templo e de Jerusalém, reconhecimento da fidelidade e da compaixão de Deus. Não há nenhum lugar como a nossa pátria.
mostra a face honesta da oração no meio da tragédia. A fé cresce no meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio da tragédia, no meio da crise. A nossa fé é consolidada. Essa é a mensagem principal do livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias é uma série de hinos fúnebres compostos pelo profeta choroso Jeremias, que por causa dessa forma de escrita dessas lamentações, ele é chamado até hoje de profeta chorão. Logo em seguida a brutal destruição que houve em Jerusalém e a destruição do templo, ele havia testemunhado aquilo fisicamente, pessoalmente. Ele estava tomado de grande tristeza, embora estivesse a predizer esse julgamento durante vários anos. Ele estava pregando sobre isso, porém ele ainda ficou extremamente triste quando ele viu toda aquela desolação diante dele e todo o sofrimento que aquilo causara ao povo de Judá. As Lamentações é um apêndice, né? A profecia de Jeremias tinha por objetivo principal de ensinar os judeus a reconhecerem a mão de Deus, voltando com um arrependimento sincero. Os judeus cantam este livro todas as sextas-feiras junto ao Muro das Lamentações em Jerusalém. Até os dias de hoje, atualmente, eles vão lá e se inclinam diante dos Muros da Lamentação, cantando esses versos escritos no livro de Lamentações, tal qual Jeremias fez naquela oportunidade. Leem na sinagoga em jejum e no dia 9 de agosto, que é o dia destinado à lamentação das 5 grandes calamidades que sobrevieram à nação de Israel, à nação de Judá. O tema de lamentação é as desolações de Jerusalém, o resultado dos seus pecados, também o castigo de um Deus fiel que visava conduzi-los ao arrependimento, e lamentações sobre Jerusalém naquele momento difícil que estava acontecendo ali diante dos olhos de todo mundo. E Jeremias havia se desgastado muito para que aquilo não acontecesse. Por isso a sua tristeza profunda no momento da escrita dessa obra. A estrutura temática por poemas do livro: o primeiro poema, a cidade representada como uma viúva que chora, no capítulo 1. O segundo poema, como uma mulher com véu chorando em meio às ruínas, capítulo 2. O terceiro poema, feito pelo profeta que chora e lamenta ante Jeová, o justo juiz, capítulo 3. O quarto poema, como ouro embaraçado, mudado e degradado, no capítulo 4. E o quinto poema, uma suplicante oração que roga ao Senhor para tirar aquela tristeza que ele está sentindo naquele momento difícil da sua vida. Essa é uma visão panorâmica dos escritos do livro de Lamentações. Os livros de autoria de Jeremias, tanto o livro de profecias quanto o livro de Lamentações, são um relato puro e a prova factual de que, como diz na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo, pois após centenas de anos de misericórdia e avisos proféticos chamando o povo ao arrependimento, e eles não atenderam nem ouviram, finalmente veio juízo sobre o povo. E mesmo após o juízo, havendo o arrependimento, Deus traz a palavra de esperança, libertação e restauração ao povo. A aplicação pessoal de Lamentações é o seguinte: até que ponto Deus pune seu povo por seus pecados hoje, na igreja de hoje? A morte de Cristo por nós e sua ressurreição certamente nos redimiram dos pecados. Nós não temos de suportar a punição retributiva por qualquer pecado que cometemos, visto que Cristo sofreu em nosso lugar. Nós estamos vivendo sob um conceito diferente daquele que os judeus de 587 a.C. viviam. Até mesmo os incrédulos não são normalmente punidos por seus pecados até a vida futura. 2 Pedro 2, versículo 4 até o 10. Mas tanto os crentes como os incrédulos, às vezes, têm de sofrer as consequências de pecados passados, tais como drogas, embriaguez, assassinatos, etc.
E Deus frequentemente permite o sofrimento em nossa vida para nos disciplinar. Hebreus 12, 13 a 17. Através disso, nós aprendemos a obedecer-lhe e nos tornamos cristãos mais fortes. Outra consideração é quanto à disciplina na igreja hoje. Cristãos que viram suas costas para Deus devem sujeitar-se a algum tipo de disciplina por parte da sua igreja local. Às vezes Deus mesmo disciplina seu próprio povo, permitindo o sofrimento cair sobre ele e até mesmo a morte, como aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5. O principal propósito da disciplina, porém, é a restauração, segundo Coríntios 2, versículo 5. Apesar de não termos de pagar retributivamente pelos nossos pecados, Deus às vezes permitirá que soframos quando pecamos, a fim de nos restaurar a comunhão com Ele. Nós temos que nos submeter ao que Deus está fazendo e precisamos estar atentos para aprender através da experiência. Se a disciplina for mandada por Deus, ela irá durar o tempo que for necessário. Não existe nenhuma fórmula que solucione esses problemas de uma forma rápida e nem de uma forma de escapar facilmente. A disciplina irá nos conduzir a Deus, levará à oração e nos fará submissos. Não precisamos disso. É claro que nem todo o sofrimento é resultado da disciplina de Deus. Satanás também pode trazer sofrimento sobre nós, mas o sofrimento que ele traz é destrutivo, não restaurador. Deus é o Deus da restauração. Ainda que você tenha pecado, onde o pecado está abundante, há também a abundante graça de Deus, capaz de restaurar você dos seus pecados. Essa é a mensagem do livro de Jeremias e de Lamentações. Tá? Nós vamos dar uma paradinha por aqui desses livros proféticos. Fizemos uma introdução do profetismo em Israel e fizemos uma visão panorâmica de 3 livros dos chamados profetas maiores: o livro de Isaías, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Na próxima aula nós vamos estudar Daniel e Ezequiel, os 2 livros maiores ainda, de profetas maiores. Depois vamos entrar na visão panorâmica dos 12 livros dos profetas menores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que você entenda na mensagem dos livros proféticos aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus está frequentemente, através da sua palavra, nos orientando, nos alertando do nosso pecado, das restrições, dos juízos que virão sobre a nossa vida caso a gente continue nesses pecados, mas também nos mostra uma palavra de esperança, uma palavra de libertação e uma capacidade de restauração de Deus, de nos redimir, de nos abençoar, de nos dar libertação desses pecados, dessas situações que frequentemente ocorrem no meio daqueles que servem a Deus, que servem a Cristo em várias etapas de suas vidas. Pai querido, nos abençoa nesta aula, abençoa aqueles que estão estudando esse curso, de força, conforme a sua fé, que eles possam continuar sendo abençoados para a glória do Teu nome. Oramos que seja assim, em nome de Jesus, e até a próxima aula sobre os profetas do Antigo Testamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.